momento aqui nós vamos iniciar as ministrações. São 7 palavras que o Senhor Jesus disse na cruz, né? Este é o momento que nós vamos estar ministrando. Os 7 pregadores vão estar aqui, sequencialmente, um após o outro. E nós vamos estar falando, cada um a respeito dessas 7 palavras. Então fique atento naquilo que o Senhor Ele tem a tratar comigo e com você. Amém? Desde já, nós já vamos ler, já está aqui, Lucas, capítulo 23, versículo 34. O texto, vou ler no telão mesmo aqui. Ele está dizendo assim, ó. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Imagine a situação do mestre lá na cruz. Nós vamos falar aqui sobre 7 palavras e o que você pediria se fosse no lugar dele? Será que você pediria pela sua mãe, como aquele homem que estava lá no Hades? Olha, Abraão, permita que Lázaro vá lá e fale para os meus familiares. Qual seria o pedido que você faria no lugar do Senhor? Para vermos e analisarmos já a diferença do Senhor, Ele faz um pedido e Ele não faz por Ele. Sabemos que lá no Getsemane ele ora e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas neste momento não. Nesse momento ele já estava ali. Ele já estava ali de braços abertos, não forçado porque estava pregado. Porque os seus braços sempre esteve aberto para você e continua. E ele faz um pedido ao Pai, ele poderia pedir tantas coisas. E ele olha para aqueles homens que estavam ali, degladiando ele, surrando ele, colocando uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele olha para aqueles homens que pegaram as suas vestes naquele momento. E ele disse: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. É um confronto diário que eu tenho na minha vida. Ao pregar o Evangelho, a gente vê pessoas que aparentemente vale a pena ajudar. Você olha pessoas que você olha: Pai, não vale a pena ajudar essa pessoa, porque olha, dá um trabalho, e a verdade é essa. Só que esse é o meu julgamento. Muitas das vezes esse é o teu julgamento. O Senhor estava olhando para pessoas que não valia a pena ajudar. Não valia a pena aos nossos olhos. Não valia a pena ao lermos as Escrituras, quem sabe? Mas para Ele valia a pena. Aquilo ou aquele ou aquela que não vale a pena para você, pode ter certeza que vale a pena para aquele que morreu por esta vida. E esta era a função. Ele já inicia com a primeira palavra dizendo: eu sei o que eu estou fazendo aqui. E eu estou aqui, vim para perdoar pecados, e é isso que eu vou fazer neste momento. Ele olha para aqueles homens: eu vou começar agora com as pessoas que estão me afligindo. Eu vou começar por essas pessoas, mas ele não fazia isso porque ele queria aparecer para alguém ou outro, porque ele olha para o Pai e diz: Pai. Ele não olha para as pessoas e diz: olha gente, olha o que eu vou fazer agora, preste atenção em mim. Não, isso já era natural dele e é natural dele. Ele olha para o Pai e fala: Pai, calma aí, nós somos um. Sendo um, eu sei que neste momento o Senhor já está, daquele jeito. E Pai, calma aí. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, o Senhor sabe que isso ia acontecer, já estava escrito. O Senhor sabe que isso ia acontecer. No Salmo 22 que eu li na abertura, o texto vai falar um pouco sobre o que ocorreu aqui, dessas 7 palavras, que eles rasgaram as vestes dele. Então os Salmos ele explica ali. E os Salmos, ele tem como nome Corça da Manhã. Corça da Manhã.
Algumas traduções, porque na verdade não é questão de tradução, mas o nome do salmo vai falar força da manhã. Força da manhã. Mas como corça, nós sabemos que o leão, ele encurrala a presa, e os cães também, quando vão caçar, ele encurrala a presa. E o salmista Davi, quando ele compõe esse salmo, essa canção, ele está dizendo: os cães me cercaram. Estou cercado. Jesus estava cercado naquele momento, sendo espancado, sendo caluniado, sendo desprezado, como Davi já estava lá, profetizando, naquele salmo, para que se cumprisse as escrituras. E quem sabe Jesus encurralado como uma corça, como o próprio nome do salmo diz, como uma corça, acuado. Sabe o que ele fez? Como Estevão, que entendeu a mensagem da cruz. Sendo apedrejado, ele olha para o Pai e diz: Pai, não impute a esses homens este pecado. Não impute a eles. Sabe o que Estevão estava dizendo? Eu sei para que eu fui chamado, e eu fui chamado para perdoar. As pessoas vivem buscando dons dentro das igrejas, mas para perdoar são poucos que se dispõem. E se eu quiser me parecer com o Mestre, se eu quiser parecer com aquele que me chamou, eu preciso ser uma pessoa que perdoa. Eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, e eu preciso mudar muitas das vezes por inteiro, para que o meu olhar para as pessoas possam ser um olhar de perdão quando eu sou ofendido. Então essa marca, para nos parecermos e sermos imagem e semelhança daquele que nos criou, nós vamos ter que lutar, e não é fácil. Não é fácil, mas é possível. É possível. Muitas das vezes pode ficar marca no teu coração, pode ficar até uma cicatriz, mas ela não vai doer mais, porque quem curou não deixa marcas de dores. Quem curou, ele sara de verdade. Mesmo acuado, ele pôde perdoar. Será que alguém aqui um dia nunca esteve acuado por perseguições? Eu mesmo tive em situações que a minha carne tremia, e eu falava: Senhor, não é possível. Muitas das vezes a minha família encurralada por algumas situações. A única coisa que eu pude dizer: Senhor, me dê a oportunidade de perdoar. E quem anda comigo no particular, principalmente minha esposa, Deus nos deu misericórdia para perdoar. Mas não é uma coisa que agora, nós somos perdoadores. Não, nós vamos buscar isso todo dia. Porque sempre vai ter alguém tentando nos ofender. Às vezes você corre ali, o diabo levanta outro muitas das vezes ali. E a tua posição é de ser forte. Forte naquele que te chamou. A tua posição é de manter firme. Firme naquele que te chamou. E falar: Senhor, eu não consigo perdoar sozinho, mas o Senhor me ensinou como é. O Senhor me ensinou como é. Então eu olho para o Senhor neste momento e digo: Senhor, me ajuda a perdoar os meus irmãos. Me ajuda a perdoar. Tomar posicionamentos como esse que o Senhor prepara para nós. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar agora da segunda palavra da cruz. Está aqui já. Jesus respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O texto é conhecido, você conhece. Jesus está na cruz. Um dos malfeitores que foi crucificado com Jesus começa a olhar para ele e diz: você não é o Cristo? Ei, rei,
Salva a você mesmo e salva a nós também. Enquanto isso, o outro ladrão do outro lado fala: ei, para de atormentar o mestre, porque eu e você estamos aqui porque merecemos, mas ele não. E aí então ele olha para Jesus e fala: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus, lá em Lucas 23:43, Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se a mensagem pregada aqui foi uma mensagem de perdão, essa segunda mensagem da cruz é uma mensagem de salvação. Salvação para mim e para você. E o mais interessante é que aquele ladrão da cruz realmente não merecia. Aquele ladrão da cruz não teve tempo para ter uma vida dedicada ao Evangelho. Aquele ladrão da cruz não teve tempo para chegar nas pessoas que ele roubou e pedir perdão. Aquele ladrão da cruz não teve tempo para chegar para as pessoas que talvez ele ofendeu, casamentos que ele destruiu, e pedir perdão e consertar. Não, mas ele chegou na pessoa com quem ele tinha que chegar, que era Jesus. Observa que às vezes acontece conosco que nós tentamos na nossa vida aprender métodos de como fazer a coisa certa. 10 passos para ter um casamento abençoado, 10 passos para como ser um cristão abençoado, 10 passos, quando na verdade eu e você precisamos apenas chegar a Jesus como nosso Salvador. Imagina que você está se afogando, e aí você levanta a mão para o salva-vida te olhar, e o salva-vida fala: peraí, está se afogando, eu vou te jogar o meu livro aí, ó. Eu fiz um livro, um e-book de como se salvar em 10 passos, como nadar em 10 passos. Você fala: não, mas não é isso que eu quero apenas que você me salva. Foi isso que o ladrão da cruz estava vivendo. E por que eu estou falando isso, querido? Porque muitos de nós aqui meteram os pés pelas mãos. Muitos de nós, talvez aqueles que nos ouvem, fizeram as coisas que não devíamos fazer. Mas se eu e você chegarmos a Jesus como esse ladrão chegou, como Jesus Salvador, não somente como Jesus o Mestre, mas como Jesus o Salvador, Ele tem essa palavra para mim e para você: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você sabe o que eu vejo? Algumas pessoas se aproximando de Jesus de uma forma errada, de uma forma a aprender coisas. Realmente nós aprendemos coisas com Jesus. Mas pastora, todas as pessoas que chegaram a Jesus buscando algo que Ele podia dar, todas as pessoas que chegaram a Jesus buscando o mestre, os fariseus que chegavam a Jesus eram descartados. Mas todos aqueles que chegavam a Jesus com esse tipo de relacionamento, buscando alguém que podia salvar, buscando alguém que podia transformar, buscando alguém que podia curar, a todos esses tiveram que buscar. E aí eu olho para Jesus nessa cena. Imagina, irmãnice, Jesus vivendo aquele momento de dor, Jesus vivendo aquele momento de martírio, Jesus vivendo aquele momento difícil. Se fosse eu e você e alguém tentasse falar comigo, eu falava: peraí, cara, agora não, deixa eu resolver o meu problema aqui, está doendo. Peraí, nós somos assim, nós ajudamos até as pessoas, mas quando estamos em situação de perigo, ajudamos a nós mesmos e não pensamos nos outros. Não é assim? Quem aqui já viveu uma situação de perigo, você está nem aí para o morador de rua, você não está nem aí. Não é assim, querido. Você quer se salvar a si mesmo. Espera aí, eu estou vivendo uma dificuldade, pessoa da minha família está com câncer, deixa eu resolver o problema da minha casa. Mas Jesus não é assim. Jesus, no meio da dor, Ele pensa em mim, Ele pensa em você, e Ele tem salvação para hoje. O mais lindo desse texto, talvez você não tenha prestado atenção, mas que Ele diz: eu te digo hoje, a salvação é para agora. Algumas pessoas imaginam que eu venho na igreja, faço tudo certo e eu vou ser salvo um dia. Não, nós somos salvos hoje. A salvação é agora, nós já estamos salvos. Jesus já nos salvou. Se eu e você chegarmos diante dEle, e alguns já chegaram com esse sentimento: Senhor, me salva, Senhor, lembra de mim. Ele te salva hoje. Ele muda a tua vida hoje. Ele muda o teu plantio, as tuas sementes e consequentemente os teus resultados hoje.
Essa é a palavra da graça. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem escancarada, graça escandalosa aqui, ó. O ladrão que não merecia. Eu imagino algumas pessoas olhando para ele. Eu não sei se estavam ouvindo o que eles estavam falando, mas se estivesse, pastor. Espera aí, Jesus está salvando o cara, porque ele roubou minha casa ontem. Ele roubou minha família semana passada. Ele roubou o meu comércio, porque ele era ladrão. Mas ele estava chegando da maneira correta, diante da pessoa correta. Eu e você precisamos chegar diante de Jesus com o coração correto, com o coração arrependido. E Ele tem essa palavra para mim e para você. Ainda hoje, chega a salvação para a tua casa. Amém? Deus seja louvado. Bom dia. Isso nos dá força, né? Nos traz força. Eu vou estar lendo a terceira palavra de Jesus na cruz. Ela está em João 19, 26. Os irmãos podem acompanhar aqui no telão. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado. Jesus disse: mulher, eis aí teu filho. Nós já sabemos toda a situação que estava acontecendo com Jesus naquele momento, sendo crucificado, né? Com dores, porque ele estava ali fisicamente sentindo dores, né? A Bíblia nos relata, nós vemos, podemos ver. Mas ali naquele momento, como foi falado a primeira palavra, Wagner também falou, Jesus mais uma vez pensou em alguém. Pensou, olhou e viu ali a sua mãe. Pessoa que ele conviveu, pessoa que cuidou dele, pessoa que ele cuidou. A Bíblia não nos relata, mas possivelmente José já havia morrido. E os seus irmãos não criam nele, porém nem ali não estavam. Jesus cuidava, né? E ele olhou naquela cruz, olhou e avistou a mãe dele ali. E pensou nela. E disse, né, ao discípulo amado que estava próximo dela. Disse a mãe, né? Disse a mãe: eis aí o teu filho. Então nós podemos entender, primeira parte, mesmo com dores, mesmo em dificuldade, nós conseguimos pensar no outro. Nós devemos pensar no outro. Não sei se com vocês é assim, mas comigo, muitas vezes que eu estou cuidando do outro, a minha dor some, a minha dor desaparece, que eu estou cuidando do outro. Isso é bom para os dois, porque quando você vê, você conseguiu, né, realizar algo e ajudou alguém. Por que Jesus agiu daquela maneira? Eu penso que ele agiu daquela forma porque ele sabia para onde ele estava indo. Quando nós sabemos para onde nós estamos indo, fica mais fácil. Quando nós sabemos o nosso destino, fica mais fácil. E Jesus sabia para onde que ele ia. Então ele não estava preocupado onde que ele ia, ele estava preocupado em cuidar. Essa palavra aqui é uma palavra de cuidado que Jesus nos deixou. No próximo versículo ele diz assim: depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo tomou e a levou para casa. Segundo ponto que nós podemos ver aqui. Ali estava um discípulo ao lado de Jesus, próximo à cruz. Nós podemos ver que o discípulo estava no lugar certo, na hora certa. Porque o discípulo acompanha o mestre, né? E só estava o discípulo ali. Esse discípulo. Estava a irmã de Maria, estava Maria Madalena, o versículo antes,
a Bíblia nos relata que estavam mais pessoas ali, até da família. Mas Jesus olhou para o discípulo e disse isso ao discípulo: eis aí a sua mãe. E João é o discípulo amado, a Bíblia não relata o nome, mas diz que é o discípulo amado. E o João entendeu e levou para casa. Então, quando nós estamos próximo da cruz, é isso que acontece. Nós somos discípulos, e os discípulos têm responsabilidades. Cristo nos dá essa responsabilidade. Nós podemos ver aqui que a ação de João é o que a igreja tem que fazer, é o cuidado. Será que o Senhor pode olhar para nós hoje e dizer assim: Larissa, eis aqui sua mãe, eis aqui seu filho, cuide dele? Será que Ele pode falar isso para nós? Será que Ele pode falar para mim, Juliana, eis aqui? Será que eu vou fazer? Será que a minha essência, a minha humanidade não vai pensar assim: ah, mas eu vou cuidar, para quê? Eu vou ter ingratidão? Para quê? Depois eu não vou ter retorno. Será que nós estamos preparados? Mas eu deixo uma mensagem aqui para nós hoje. Quando nós estamos próximo da cruz, é isso que ela nos remete. Cuidado. Cuidado, mas não cuidado de toma cuidado. Não. Cuidado de zelar, de zelo com seu irmão, com as coisas do Senhor. E não há algo mais importante que o Senhor possa ter nos deixado do que a vida, que os nossos irmãos. E ali naquele momento Ele nos ensinou isso. Ele falou a Maria e falou para o discípulo amado dele. Falou para o discípulo. E o que o discípulo fez? Ele entendeu. Jesus não diz assim, ó, cuida, faça isso, faça aquilo. Ele só disse uma frase. E o discípulo entendeu, ele levou para casa. Ele levou para casa. Ele não fez assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele levou para casa, ele cuidou. Porque Jesus podia confiar naquele discípulo. Porque o discípulo estava ali do lado dele, acompanhou ele. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos acompanhando? Porque se nós estivermos acompanhando Cristo, como nós estamos aqui hoje dentro da igreja, nós temos responsabilidades. Nós temos cuidado com os nossos irmãos. Sem pensar no amanhã. Porque como Cristo, nós também sabemos para onde nós vamos. E isso basta. Se meu irmão vai me agradecer ou não, eu não sei. Eu não quero saber. Eu tenho que cuidar. Levar para casa. Amém? Isso é igreja. Isso é o evangelho da cruz. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. A quarta palavra da cruz foi: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quem nunca sentiu a dor do abandono? Quem nunca, na sua vida, em alguns momentos, sentiu necessidade de ter alguém do seu lado? Nos momentos mais difíceis, muitas vezes sombrios da nossa vida, tudo que nós queremos é ter alguém ali para dizer: vai passar, calma, vai dar certo. Eu já vivi grandes momentos sozinha. Momentos em que, literalmente, eu gostaria de ter tido pessoas do meu lado. Pessoas, inclusive, da minha família. Que pudesse ter ido um dia lá, ter batido na porta, ter dito: tem filha, ou tem alguém, tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Tem alguma coisa? Está precisando de algo? Essa dor do abandono, Jesus também sentiu. Quando nós lemos a palavra, você vai ver que a palavra do Senhor diz que
horas antes, ele sabia o que ele viveria. Ele sabia o que ele ia viver. Ele tanto sabia que ele pede para o Pai, ele diz: Pai, se possível, não deixa eu viver isso. Ele diz: se possível, passe de mim esse cálice, porque eu sei a dor que será isso. Qual foi a resposta do Pai? A resposta do Pai foi: não. Estranho, né? E não por quê? Porque não amava? Porque não amava o filho? Não. Não, porque havia um propósito. O propósito era você. O propósito era completar a obra que ele tinha começado. Quando Jesus vai para a cruz e ele faz essa oração, algumas pessoas até diziam: ele está chamando por Elias? Está aqui, está na palavra, você vai ler, ele diz assim: ele está clamando por Elias, o profeta, porque esse Eli, Eli, era uma frase aramaica de se chamar Pai, porque me abandonaste, porque me desamparou. Na realidade, o meu pecado, o teu pecado, foi descarregado nele naquele momento. Era necessário. Ele não tinha pecado, ele não era pecador, mas se fez pecado por mim e por você. Na realidade, esse abandono, a dor do abandono, ela foi necessária, Léo, ela foi necessária. Imagina na hora, a palavra fala que no momento em que ele está para se entregar o Espírito, que ele curva a sua fronte, ele sentiu a dor de toda a humanidade nas costas. Ele sentiu toda a dor, ele sentiu o meu e o teu pecado. Eu quero dizer algo para você, diante dessa peça que nós fizemos aqui. Qual foi o propósito desse abandono? Para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos escrever os nossos cartões, para que os nossos arquivos fossem escritos e que nós não precisássemos mais nos envergonhar deles. Eu e você escrevemos os nossos cartões até hoje. O que está no seu cartão? Do que você se envergonharia? Se tivesse que gritar para o mundo hoje, se você tivesse uma tranca, que você tivesse que dizer: olha, eu preciso fechar essas portas, ninguém pode entrar, ninguém pode ver o que eu fiz. Ainda há uma história para ser escrita, e esse abandono, ele foi para que você pudesse escrever uma nova história na sua vida. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Coube a mim falar sobre a quinta palavra da cruz. A quinta palavra da cruz está em João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. De tudo que temos ouvido até aqui, de todas as palavras, às vezes você pode ouvir e falar: mas pode ser muito simples, tenho sede. Mas se nós nos aprofundarmos mais, nós vamos ver algo magnífico, uma parte do mistério revelado. Nessa palavra, tenho sede, Jesus mostra suas duas faces. A face que ele é 100% homem, e a face em que ele se diz e se mostra 100% Deus. Nessa frase, tenho sede. Se nós voltarmos alguns anos antes da vinda de Jesus, no livro de Salmos, Salmo 69, mais especificamente 21, não precisem abrir. Esse salmo,
ali fala sobre a dor que o Messias passaria. E ali nesse salmo, nessa parte diz assim: tive fome e me deram fel, tive sede e me deram vinagre. Você pode imaginar essa situação? Você pode imaginar você ser pego na madrugada, ser espancado durante todo o amanhecer do dia, às 9 horas da manhã você ser pregado numa cruz, e isso aconteceu, era quase 3 horas da tarde. É óbvio que o homem sentiu sede. O homem Jesus tinha sede, pois ele estava totalmente desidratado naquele momento. Ele estava ensanguentado, ele tinha aguentado as piores atrocidades, porque o que fizeram com ele foi muito pior do que fizeram com todos os outros, porque queriam usar ele como exemplo. O que fizeram com ele foi a maior atrocidade já registrada. E ele estava sedento, com sede. E aí você pode dizer, se hoje uma pessoa pede para você um copo d'água, você vai lá dentro e você traz uma alegria. Não é nada para nós darmos um copo d'água. Mas sabe o que nós, como humanos, oferecemos para esse Deus que estava ali pagando o preço por você, por nós? Vinagre. Vinagre é descrito na palavra em muitos textos como algo que não se pode beber. Jesus, quando ele sobe ao monte, ele é oferecido para ele vinagre com mirra, que era um entorpecente. Era usado apenas para entorpecer, para que as pessoas que fossem passar por aquela atrocidade conseguissem ficar anestesiadas e não sofressem tanto durante o processo da crucificação. Jesus, ao provar, ele diz: não, nada vai me entorpecer, eu vou passar porque eu sou Deus, e eu tenho que passar pelo que eu vou passar, e eu vou passar consciente. Nada mudará, pois eu sei para onde estou indo. Assim como a pastora disse. Então ele passou consciente pela cruz, ele passou ciente do que ele passaria. E ao dizer tenho sede, ele esperava de nós, humanos, talvez, compaixão. Aí que está, não. Pois no Salmo 69 já dizia: e para se cumprir as escrituras, como está escrito aqui, a parte divina dele disse também tenho sede. Porque o humano tinha sede, mas a parte divina precisava que a escritura fosse cumprida. Tenho sede e me deram vinagre. Você pode dizer o que custava ter dado uma água, mas é isso que nós humanos, muitas das vezes, homens, mulheres, temos a oferecer para Jesus: vinagre. Às vezes nós queremos até dar vinhos, dar água, mas o que nós oferecemos, às vezes sem querer, é vinagre. Então, se nós voltarmos no Evangelho de João, capítulo 4, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Jesus mais uma vez, ele pede água. E dessa vez ele tem encontro com uma samaritana. Veio uma mulher samaritana, Evangelho de João, capítulo 4, 7, não precisem abrir, tá? Veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Replicou-lhe Jesus no 10: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. No 13 diz assim: afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você entende a diferença? Nós, quando nos deparamos com Jesus, o que nós temos a oferecer para ele é vinagre. Jesus, quando se depara conosco, o que ele tem a nos oferecer é água limpa. Água que nunca mais você terá sede. Água que te deixará totalmente satisfeito. Toda essa ansiedade, toda essa preocupação, toda essa angústia que você vive, você só encontrará quando você encontrar a verdadeira água. A água que a ele foi negada, mas a que ele não nega a ninguém. Então essa manhã Jesus, ele me usa para fazer uma proposta para você. Você tem sede? Espero que sim. Porque quando você tem sede é sinal que você ainda está vivo. Se você tem sede, me dê o seu coração cheio de vinagre. Pode estar cheio de vinagre o seu coração. A sua alma pode estar cheia de vinagre. Porque eu, Jesus, lhe dou água viva para beber. Eu mato a sua sede hoje e para sempre.
Amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Bom dia, a paz do Senhor, igreja. E hoje coube a mim a 6ª palavra. Vou esperar aqui para os irmãos acompanhar. Eu vou lendo, tá? A minha palavra está em João, a palavra do Senhor, né? Em João 19:30, não consigo ainda. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, amém, glória a Deus, aleluia. Vou repetir aqui, tá, irmãos? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Bom, nessa parte, Jesus já entregou o seu espírito, ele rendeu o seu espírito. Mas antes disso, nós podemos ver que Jesus houve blasfêmia com seu nome. Teve um momento que Jesus viu a sua mãe, que pariu ele, que cuidou dele, sofrendo por ver o seu sofrimento. Ele viu muitas coisas, ele teve que compartilhar a cruz com pessoas que injustas, que na verdade estavam lá por motivo, mas ele não estava. E nesse momento, ele disse: está consumado, depois de ter tomado o vinagre. Quando Jesus tomou o vinagre, essa situação não foi por acaso. Como disse o nosso irmão Michel, há mais de 1000 anos atrás, essa situação já havia sido relatada, que o Messias viria e ele tomaria o fel. E por que isso foi necessário? Por que o soldado romano não poderia lá ter dado água? Porque senão não seria cumprido a palavra de Deus. Então, nessa questão do estar consumado, até nessa parte Deus providencia tudo, cuida tudo para poder sair nos mínimos detalhes como já estava planejado. Amém? Tetelestai, está em grego, está consumado, totalmente pago. Essa frase não é um alívio para o seu sofrimento. Eu fico imaginando, muitas pessoas podem pensar assim: Jesus lá preso na cruz e fala, está consumado, tipo assim, vou parar o meu sofrimento. E na verdade não foi isso. Esse está consumado, ele soa como um brado de vitória. Em Marcos, ele consegue relatar mais detalhadamente essa parte. Em Marcos, deixa eu falar para vocês, para depois vocês olharem. Marcos 15, de 37 a 39. E Jesus, dando um grande bravo, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. Amém? Então, assim, depois dessa situação de estar consumado, há uma passagem da lei para a graça. Então, assim, nós estamos aqui hoje por conta dessa situação, de Deus ter passado por todo esse martírio, por todo esse sofrimento. Inclinando a cabeça, fala ali, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Após a entrega do seu corpo na cruz e a sua alma ao martírio, que a nossa alma é quem recebe os sentimentos, né? Sente a dor, sente as aflições. Só resta agora entregar seu espírito ao Pai. E com sensação de dever cumprido. Porque, eu imagino que se ele tivesse forças físicas, porque já estava lá acabados, praticamente sem sangue, provavelmente ele falou esse está consumado, num tom mais calmo, eu imagino. Mas se ele tivesse força, ele poderia ter falado: está consumado, você vai ser livre a partir de agora. E é por conta disso que nós estamos aqui podendo adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém?
Pode deixar, filho, eu tenho o meu. Wagner, vamos nos posicionar? Queridos, a última palavra, porque foi nessa sequência que a Bíblia relata as palavras que Jesus deixou na cruz, foi essa. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Se na palavra anterior, na sexta palavra, ele gritava à humanidade, ele dizia a todos: eu fiz. A última ele gritava ao Pai. Se na penúltima era eu e você que deveria estar ouvindo, na última quem precisava ouvir era Deus. E eu vou explicar isso para você, tá? Naquela tarde, naquela sexta-feira, havia um climão no ar. Havia uma escuridão. A palavra relata que da meio-dia até as 3 da tarde havia trevas, havia um eclipse. E havia uma sensação de que algo estava acontecendo. Havia um clima de satisfação. Acredite, quando Jesus morreu, algumas pessoas ficaram satisfeitas. Bom, as autoridades que tramaram a sua morte, eu imagino que ficaram felizes. Morreu. Morreu. Pilatos, que era a autoridade maior, que era o governador romano, que poderia ter poupado esse momento de morte, ele lava as mãos e diz: olha, não é culpa minha. Então a hora que ele soube que Jesus morreu, olha, eu não tenho nada com isso. Ele também ficou satisfeito. A própria natureza, que é uma coisa inanimada, ficou satisfeita também. Por quê? A palavra fala que a hora que ele entrega o Espírito, ele grita: está consumado, para o povo, e fala para Deus: Pai, eu te entrego o meu Espírito. Houve um grande terremoto. Grande terremoto. Mas também as trevas se dissipam. Está pronto. Agora, o que você não sabe, eu tenho certeza que 70% aqui, ou daqueles que me ouvem ou ouvirão, não sabe que a pessoa, o ser que ficou mais satisfeito, foi o próprio Deus. Aí você vai falar: ficou satisfeito porque Jesus, olha, não, ele ficou satisfeito porque havia uma lei. Aquele que pecar, esse morrerá. Aquele que errar, vai ter que morrer. E quando o cordeiro mudo, que se entrega por mim e por você, morre, entrega o seu espírito nessa hora. Deus que não pode mudar, Ele é imutável, Ele não pode mudar, não pode. Ele está falando, Ele diz: eu aceito. Está satisfeito, Senhor? Eu aceito a tua morte. Talvez alguém estivesse olhando e pensando: o pai estava lá descabelado, vendo. Não, a palavra diz que aprove a Deus, satisfez Deus, moer Jesus. O pai ficou satisfeito porque moeu o filho. Quem moeu foi os romanos, mas a mão dos romanos só foi o instrumento de tortura. Estávamos aqui tomando café
E um dos irmãos, de forma até bem interessante, ele olhou para o relógio e disse: 9 horas. Nós aqui comendo e ele morrendo, e ele sendo crucificado. Eu falo: louvado seja Deus, porque o castigo que me traz paz foi lançado sobre ele morreu no meu lugar. Houve uma satisfação penal, na hora que ele diz: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito. Ele estava dizendo: Pai, o primeiro Adão falhou, mas eu não, Pai. Nunca mais, Marco, alguém pode te acusar, nunca mais. Porque se Deus te justifica, quem te pode condenar? Já que o Pai ficou feliz naquele momento de dor. O cheiro de morte, havia cheiro de sangue, havia cheiro de morte. Por incrível que pareça, dos 3, quem morreu primeiro, aliás, horas antes, foi Jesus. Os outros 2 morreram só depois. Jesus morreu antes dos outros. Oh, glória a Deus. Talvez você olhe e fale: como pode ficar satisfeito por um pacto de horror desse? Como Deus pode ficar satisfeito? Mas eu vou dizer por que, e termino aqui a mensagem. Em 1954, um presidente do Brasil, ele deixa uma carta e escreve assim na carta dele: Getúlio Vargas, saio da história, saio da vida para entrar para a história. 1954. Se alguém perguntar quem foi Getúlio Vargas, a maioria vai dizer: acho que é um presidente, sei lá. Talvez. Quem é Getúlio Vargas? Nem sabia, eu já vi falar. Parece que ele morreu. Morreu do quê? De câncer? Não, ele se matou. E ele, fugindo das perseguições, de culpas que ele tinha, e não tendo saída para aquelas situações, ele tentou uma saída honrosa, buscou uma saída honrosa com a sua morte. E declara numa carta que imaginava ele que poderia perpetuar o nome dele: saio da vida para entrar para a história. Quem lembrou de Getúlio Vargas? Lembra mais dele. Mas agora esse cara aqui, esse Jesus, que diz: Pai, eu entrego o meu espírito, eu saio deste mundo para mudar a tua história. Não é a minha história, é a tua história. Eu queria pedir para você ficar de pé. Você que pode, você que consegue, fique de pé. E você que tem consciência que não foi em vão, não foi em vão, tudo que ele passou não foi em vão, não foi. Pode ser para o cara lá fora, mas para mim, o castigo que trouxe a ele, todas aquelas lutas que foi vencida por aquele corpo, é o que me traz agora paz, é o que pode me manter e manter você convicto. Sempre foi ele. Jesus deixa esse mundo para mudar a minha e a tua história.